Então, pronto, a aula já está gravada. Vamos começar na página 63, página 63, tá? Essa página tem dois exercícios que vão falar sobre o Código de Hammurabi. Lembra que eu falei dele com vocês ontem? Que foi aquele conjunto de leis formado pelo primeiro imperador babilônico lá na Mesopotâmia, né? Então, sobre esse Código de Hammurabi, esse conjunto de mais de 300 leis que Hammurabi mandou escrever numa estela, que era um pedaço de pedra bem grande, cerca de 2 metros de altura, tem esses dois exercícios. Então, a questão número 1, me acompanhem aí na leitura, por favor. Além das cidades-estados, a organização política na Suméria também foi marcada pela existência de impérios. O que é império e quais formaram na Mesopotâmia ao longo do período estudado neste capítulo? Bom, aí então, número 1, tem duas coisas para a gente responder, não é mesmo? A primeira coisa pede para a gente responder o que é um império, certo? Então, o que é um império? Lembra que eu comentei que um império é uma área que tem diferentes povos, com diferentes línguas, que vai ser governado por uma única pessoa, geralmente aí um rei, um imperador, certo? Então, império é uma área que tem diferentes povos que vão ser governados Que por página é? uma única pessoa. Página 63, número 1, tá? Oi. O império também não é a junção de várias cidades do estado? Então, pode ser, porque é uma vasta área. Nessa área pode ter uma única cidade ou pode ter várias cidades, tá? Então, dentro dessa área pode ter vários povos diferentes, pode ter várias cidades diferentes, ok? Obrigada. Por nada. Tá? Então, a gente respondeu a primeira parte da questão 1, o que é império. A segunda parte da questão pede para dizer quais que foram os impérios formados na Babilônia nessa época que a gente está estudando aqui nesse capítulo. Então, o primeiro império a formar foi o primeiro império mesopotâmico. Lembra disso? Espero que vocês tenham se lembrado, quando o rei Sargão chegou e dominou as cidades sumérias e tudo mais, né? Então, unificou elas. Então, primeiro império mesopotâmico. Depois, sob a liderança de Hammurabi, formou-se um segundo império, que é o primeiro império babilônico, tá? Então, foram esses dois impérios formados nesse período. O primeiro império mesopotâmico e o primeiro império babilônico. Certinho? Espero que todo mundo tenha conseguido entender. Vamos para a questão número 2. A questão número 2 já vai falar diretamente do Código de Hammurabi, né? Então vamos lá. Uma das razões pelas quais Hammurabi se tornou conhecido na história foi por ter reunido as diversas leis de sua época em um único código escrito. Leia a seguir algumas dessas regulamentações e depois responda as questões. Bom, aqui são alguns trechos, né, do Código de Hammurabi, né, mostrando se você cometeu um crime, como que você pagaria por esse crime, né? E aí, nesse trechinho, mostra se você pertence a um extrato social, você tem alguma penalidade, e se você pertence a outro extrato social, você tem outro tipo de penalidade. Lembra disso que a gente comentou lá na aula? Então, quem fez a tarefa, quem leu esse trecho aqui, conseguiu entender muito bem. Foi até o Miguel, na nossa aula passada, eu acho que ele estava com a apostila aberta e acabou lendo um trechinho aqui para nós na aula, não é mesmo? Então, sobre o Código de Hammurabi, letra A. Qual a importância do Código de Hammurabi para a sociedade da época? Pessoal, qual que foi a inovação dele? A primeira coisa, que as leis estavam escritas e fixadas para que todo mundo pudesse acessá-las, não é? Aonde que essas leis estavam escritas? Elas estavam escritas num pedaço de pedra, não é isso? Para que todo mundo pudesse ver. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que esse foi o primeiro conjunto de leis escritas e fixadas para que todo mundo tivesse acesso, tá? Se você colocou alguma coisa aí, tá? Relacionado a isso, tá tudo certo. Qual que é a correção da letra A?
É isso que eu estou falando agora. Né? Então, ó, qual a importância? Pode ser, tipo, estabelecer normas à sociedade, tá certo? Sim, também. Ah, Não tá. só normas, como também dizer quais são os direitos das pessoas, né? Então, olha só, a pergunta é: qual a importância do Código de Hammurabi para a sociedade da época, né? Então, a primeira coisa, que pela primeira vez as leis foram escritas e fixadas para o conhecimento de todo mundo, tá? Porque antes a população não sabia ao certo qual eram os seus direitos ou quais seriam as penalidades que elas poderiam sofrer, né? Então, se o juiz, por exemplo, resolvesse aplicar qualquer penalidade para ela, essa pessoa tinha que aceitar, né? Porque ela Quem não soubesse ler? É por isso que existiam aqueles sacerdotes, os altos funcionários que ajudavam nessa distribuição do entendimento do que estava escrito lá. Até porque, acho que foi Moisés que perguntou, né? Eram pouquíssimas as pessoas que sabiam ler, tá? Dentro da Mesopotâmia, essa função era basicamente restrita aos altos funcionários, aos sacerdotes e aos escribas. A maioria do resto da população não sabia ler, tá? Mas daí, mesmo que eu não saiba ler, só de eu saber que o negócio está escrito ali na minha frente, e que se eu quiser perguntar para alguém o que está escrito, a pessoa vai me dizer, eu vou saber me defender, né? Dizer se aquela pena que eu sofri, o seu direito que eu acho que eu tenho é real ou não, tá? Então, primeira coisa, então, a lei escrita e fixada para o conhecimento de todos. E a segunda coisa que foi importante é a garantia do direito da população, dos direitos da população, tá? Então, daquela forma, como aquela estela cheia das leis escritas, garantia que a população tivesse conhecimento aos seus direitos. Beleza? Então, essa é a letra A. Letra B. Pelos artigos selecionados, pode-se dizer que a lei era aplicada a todos os indivíduos sumérios de forma igualitária? Justifique sua resposta. O Código de Hammurabi considerava todo mundo igual? Não, né? Então, Não. dependendo Não. de qual posição você estava dentro da sociedade, você seria julgado de uma forma. Então, olha a pergunta. A lei era aplicada a todos os indivíduos da mesma forma? Não, né? Os artigos evidenciam que quanto mais privilégios você tinha, mais branda era a sua punição, tá? Então, por exemplo, as duas últimas linhas daquele box, daquele quadro. Se o nascido livre espanca um nascido livre de igual condição, deverá pagar uma mina. Agora, se um escravo de um homem livre espanca um homem livre, se lhe deverá cortar a orelha. Então, olha só, se eu sou uma pessoa livre, bati numa outra pessoa livre, eu devo pagar um valor para isso, que não é muita coisa. Agora, se eu sou escrava de alguém, de uma pessoa livre, e vou bater outra pessoa livre, a minha penalidade é perder uma orelha. Então, olha só, se eu sou livre, eu tenho um tipo de penalidade. Se eu sou escrava, tem outro tipo de penalidade. Isso é um tipo de lei que atinge todo mundo de forma igual? Não. Né? Então, o que a gente pode dizer? Que o Código de Hammurabi não atendia a todos da mesma forma. Quanto mais privilégios, menos penalidades a pessoa sofre. O Código de Hammurabi não era aquele ditado lá, olho por olho, dente por dente? Isso, exato. Exato. Pois não, Francisco? Eu coloquei que quanto mais bem respeitado, menos julgado. Isso, E o respeito estava relacionado à posição na sociedade que o indivíduo estava, né? Quanto mais para a base de uma pirâmide, que é a base aqui, menos respeitada ela era, menos valorizada. Quanto mais para o topo da pirâmide, mais respeitada ela era. Não é mesmo? Eu tenho uma dúvida, Bia. Pois não. Eles tinham essas coisas que outros povos têm de hierarquia? Sim, hierarquia. Quando a gente fala de estratificação social, eu estou falando da separação das pessoas com base nos privilégios que elas tinham. E, além disso, dessa separação por privilégios, quem estava nas partes superiores daquela pirâmide tinha mais poderes do que aquelas pessoas que estavam embaixo. Tá? Então, daí que é a hierarquia, essa noção de respeito pelo poder que o outro tem. Então, quando eu vejo, por exemplo, que alguém ocupa uma posição superior à minha naquela pirâmide da estratificação social,
Aquela pessoa tem mais poder que eu, então eu devo respeitá-la por isso. Certo? Obrigado. Por nada. Meninos, eu pedi para que vocês fizessem também as duas páginas 64 e 65. Virem a página aí. Essas duas páginas, vem aí a seção mais atitude, que pede para a gente comparar esse Código de Hammurabi com a Constituição Federal que nós temos no Brasil. Então, vamos pensar. Aqui eu não vou fazer correção, não, porque, no geral, são perguntas com respostas pessoais, tá? Mas, no geral, será que é necessário realmente que existam leis dentro de um país, dentro de um estado? Tem que ter, né? Porque senão, cada um vai agir do jeito que acha melhor e a sociedade não vai caminhar para lugar nenhum. Algumas pessoas vão querer tirar vantagem de outras, algumas pessoas vão querer achar que pode julgar o outro da forma como acha melhor, e não é assim, né? Então, o conjunto de leis, que chama de Constituição, vão servir basicamente para regulamentar a convivência das pessoas em sociedade. Então, quando nós vemos as leis do Brasil, elas vão servir exatamente para que nós saibamos quais que são os nossos direitos, as nossas obrigações e quais são as penalidades que eu vou sofrer caso eu não siga aquele conjunto de normas estabelecidas pela Constituição Federal, por exemplo, tá? E o que a gente vê de semelhança com as leis brasileiras e, por exemplo, o Código de Hammurabi, né? A gente pode dizer que tanto as leis brasileiras quanto o Código de Hammurabi mostra para nós quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Porém, temos muitas desigualdades também nas leis. Por quê? O Código de Hammurabi não tratava todo mundo de forma igualitária, enquanto que, por outro lado, a Constituição brasileira trata todo mundo da mesma forma. Lembra do exemplo que eu citei ontem? Eu, Bia, roubo um carro. Tá, a minha pena, de acordo com a Constituição, é de 10 anos de cadeia. Um cara milionário também foi pego roubando um carro igualzinho. Esse cara vai também receber a mesma pena, não importa se eu sou uma pessoa pobre e é uma pessoa milionária. Perante a lei, nós somos considerados iguais. Então, a nossa penalidade também será igual. Tudo bem? Mas Certo? o cara pode pagar fiança. Aí tem os recursos que também estão garantidos pela lei, tá? Então, quando, por exemplo, é permitido que uma pessoa pague fiança, que ela cumpra a prisão domiciliar, entre outras infinidades de coisas, isso está previsto na lei, nessas questões. Tá? Então, não é algo exclusivo do Brasil que ele faz o que ele quer, não. Isso está previsto na lei, tá? E aí, alguém me perguntou aqui no bate-papo, se lá na Mesopotâmia se existia advogados. Não, não tinha advogado, mas tinha um tribunal. Imagina, por exemplo, que, como aí falou, eu acabei, aquelas duas últimas linhas que nós lemos do box, que eu bati em uma pessoa livre, tá? Então, eu, como também pessoa livre, vou ser julgada por esse ato, tudo bem? E aí, esse julgamento, ele vai ser de várias pessoas julgando a minha ação. Eu não tenho como me defender, certo? Os juízes que vão analisar se aquela minha ação, ela de fato foi criminosa ou não. Se foi criminosa, qual a penalidade que seria aplicada a esse crime que eu cometi? Tudo bem? Então, não havia advogados. Existia apenas os juízes que julgavam os crimes. E os escravos quase não tinham direito. O único direito que ele tinha é de um julgamento, tá? Então, por exemplo, imagina que eu sou uma escrava. Se alguém falar, a Bia é uma escrava, bateu em um homem livre, tá? Eu não posso simplesmente chegar e vir cortar minha orelha. É preciso julgar, investigar se aquilo de fato aconteceu, tá? E aí, claro, a penalidade contra esse escravo vai ser muito grande. Beleza? Pessoal, então foi isso mais ou menos que eu queria comentar com vocês dessa sessão mais atitude. E aí, na página 66, queria que vocês abrissem a apostila. Página 66 e 67 tem alguns exercícios Bia, para a gente falar. Pois um não. minuto. Oi.
Mas você não corrigiu a 64. Então, você não prestou atenção no que eu disse. A página 64 e 65 são perguntas com respostas pessoais. Então, você deveria ter lido aquele texto que está aqui no QR Code para você acessar, que é sobre a Constituição Federal, e acabar fazendo a comparação, né, do Código de Hammurabi com o nosso conjunto de leis, que foi isso no geral que eu acabei de comentar. Como as perguntas são mais pessoais, não tem como eu falar, você acertou, o fulano errou, o ciclano também acertou, o outro errou, tá? Porque é resposta pessoal. Então, por exemplo, você acha que é importante ter leis? Um aluno pode achar que é importante e vai justificar o porquê. Outro aluno pode achar que não seja importante e vai justificar também o porquê, ok? Então, essas perguntas são mais de cunho pessoal. Por isso que não tem como eu fazer a correção. Por isso que eu comentei as semelhanças do Código de Hammurabi e as diferenças do Código de Hammurabi com a Constituição brasileira. Beleza? Entendi. Okay? E aí, por isso que eu pedi para que vocês abrissem a página 66, que aí, esses exercícios, tem como eu fazer a correção com vocês, tá? Aí alguém está me perguntando, né? Se a rainha matar o rei, ela morre, né? Morrer não morre não, mas provavelmente vai ter que abandonar o seu posto, ela vai ser julgada por tal ato, tá? Tudo bem? Continuando então, página 66, tá? Então, número 1. Na história antiga, os sumérios são necessariamente lembrados quando se estuda quem? Se estuda a civilização Mesopotâmia, letra D de dado. Bia. Oi. Oi. Mas, por exemplo, alguém me julgou injustamente. Por exemplo, falou que eu bati naquele cara, sendo que eu não bati. Como que eu vou poder me defender? E como que a pessoa me julgou vai ser punida? Não tem isso, meu querido. Não tem isso, infelizmente, tá? Por isso que sempre serão vários juízes que irão discutir a sua causa. E aí, esses juízes é que vão entrar em um consenso, tá? Por isso que é nunca feito julgamento por uma única pessoa. São vários juízes que vão julgar um caso. Porque, por exemplo, sobre um caso, podemos ter diferentes pontos de vista. Trabalhadores livres? Eles são altos funcionários também, trabalhadores isso, só que eles são altos funcionários, certo? Se o juiz fazer o crime, é a mesma coisa, ele também será julgado. Só que como ele é um alto funcionário, ele vai ter sua punição mais branda, tá? Então vamos voltar lá, turma? Senão a gente não tem tempo, né? Já está aí mais de 20 minutos a nossa aula. Então a questão 1, a resposta letra D. Quando a gente fala de sumérios, a gente está falando dos indivíduos. Eu também tenho uma dúvida. Eu não sei o que falar. Então fala, bem rápido, Lucas. Imagina que eu sou uma pessoa e bati num... tipo assim, diferencia a pessoa que levou a porrada, tipo, eu bati num trabalhador livre, levei uma pena. Aí depois eu bati num sacerdote. Aí vai diferenciar o quanto eu vou pagar de Você vai ser punido, ô Lucas, pelos dois crimes, tá? Eu sei, mas vai haver alguma diferença da punição, já que num foi com o sacerdote e no outro foi com o trabalhador livre? Não. Tá? O que acontece é que você será julgado 2 vezes e terá que pagar por esses 2 crimes 2 vezes. Eu tenho mais uma pergunta. Imagina que eu sou um escravo e bati 3 vezes em um trabalhador livre. Como que eu vou perder 3 orelhas? E aí a gente vai para outros, isso, a gente vai para outras partes do corpo, como por exemplo, cortar partes do dedo, da mão, do pé, cortar a língua, que era muito assim por diante. Certo? Vamos lá, turma. Continuando a página 66, tá? Número 2. O número 2 está falando que as regiões vizinhas da Mesopotâmia eram regiões muito secas, muito áridas, né? Então, com base na leitura do texto, é correto afirmar que a resposta é letra C, de casa, tá? Que a ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia
tinha características nômades e os povos mesopotâmicos praticavam agricultura irrigada. Por que o povo lá era nômade? Porque não tinha água, então eles tinham que ficar migrando de um local para o outro em busca dessa água. Tudo bem? Então, letra C, número 2. O número 3. Grande parte da superfície da Terra, cerca de 70%, é composto de água. Porém, a maior parte dessa água não é acessível para o consumo humano, o que dificulta, inclusive, o abastecimento em várias localidades. Tendo isso em consideração, explique por que falta água, porque a falta de água ainda é enfrentada por muitos povos individualmente. Então, beleza. Por que a gente ainda tem a falta de água? Porque é o seguinte, pessoal, mais de 97% de toda a água que a gente tem no nosso planeta é de água salgada, certo? Quase 2% da água que a gente tem é de água doce congelada nas calotas polares. E menos de 1% de toda a água no mundo é a água que a gente tem nos rios, nos lagos, nos lençóis freáticos, certo? E aí, 1% de toda a água do nosso planeta tem que estar distribuída por todos os continentes. Então, nem todos os locais terão a mesma quantidade de água, certo? Tudo bem? Então, principalmente na China, com tanto de gente, né? Pois é. Você Mesmo pode na China, citar? a gente não tem a mesma quantidade de água em todos os locais. O Verdade, Brasil, desse por 1% exemplo, tem 12%. o Brasil, por exemplo, que é o país que mais tem disponibilidade de água doce e potável do mundo inteiro, a gente tem regiões que sofrem com a falta de água, que é até alguma questão aí seguinte aí no número 5, se não me engano, né? Então, como que a gente pode explicar a falta de água enfrentada por vários povos no nosso planeta? Que apenas 1% de toda a água potável do mundo é distribuída em todos os continentes. Então, algumas áreas não terão acesso a ela. Por exemplo, na região amazônica, pessoal, a gente tem muita água. A gente vai para o deserto do Saara, a gente quase não tem água, né? Certo? É que apenas, então, 1% de toda a água do mundo é potável e está distribuída por todos os continentes. Beleza? Por isso que algumas áreas sofrem com a falta de água. Bia, eu posso colocar que isso acontece pois a água não chega a todos? Por que a água não chega a todos? Por conta dessa pouca disponibilidade de água potável, né? Tá? Só completa com isso. A questão número 2, pessoal, aliás, desculpa, a questão número 4, ela é pessoal. Então, você deveria pesquisar algumas invenções e inovações dos sumérios, dizer qual que você escolheu e por que você achou ela importante, tá? Então, os sumérios, por exemplo, eles acabaram inventando a escrita cuneiforme, os canais, diques e barragens. Eles também inventaram um sistema de contagem através de contas, que eram nós nos barbantes, tá? Fizeram descobertas algumas descobertas sobre astronomia. Então, você deveria ter pesquisado aí. Então, é uma pergunta de resposta pessoal. Tudo bem? Não tem como fazer correção dessa. Ok? Número 5. Número 5 é bem interessante para a gente seguir agora sobre essa disponibilidade de água diferenciada no mundo inteiro, né? Então, número 5. Por volta do ano 2000 a.C., as cidades sumérias passaram a sofrer com a diminuição da sua produção agrícola. Sabe-se hoje que isso foi resultado da salinização das suas terras. O texto a seguir foi adaptado dos estudos de 2 especialistas no assunto. Então, aqui está explicando o que é a salinização e quais que são as consequências da salinização para a agricultura, tá? Então, não vou ler esse texto aqui, não. E aí vem as perguntas A, B e C. Então, a letra A, faça uma pesquisa e responda. O que são regiões de clima árido e semiárido? Bom, clima árido e semiárido são climas em que eu tenho temperaturas elevadas e que chovem pouco. Tudo bem? Então, quando eu falo
que a região da Mesopotâmia é uma região árida, eu estou dizendo que lá é uma região muito quente e que chove pouco. Tudo bem? E aí vem a segunda parte da questão. Cite exemplos de locais brasileiros com essas características. A gente pode falar de parte do nosso Nordeste e o Norte de Minas Gerais. São duas regiões no Brasil que nós temos o clima árido e o semiárido. Tudo bem? Então, quando a gente vai falar de clima árido e semiárido, a gente vai falar de regiões quentes que pouco chovem, certo? No Brasil, os exemplos são o norte de Minas Gerais e o nordeste brasileiro, lá na área da Caatinga, tá? Um bioma brasileiro. Podemos seguir? Então vamos. Letra B. De acordo com o texto, o que é salinização e quais seus efeitos no solo? Pessoal, salinização é quando o solo fica com muitos sais minerais, certo? Então a água evapora e deixa muitos sais minerais lá no solo, ok? Certo? Então, salinização ocorre quando muitos sais minerais são deixados no solo. E aí, quais que são os seus efeitos, né? Os efeitos vão ser que isso vai impactar na menor produtividade do solo, certo? Tudo bem? Perfeito. Repete direito. Quando o solo fica com muitos sais minerais, o quê? Isso impede uma grande produtividade, Ah, tá. tá? Porque as plantas morrem, elas têm muitos sais minerais. E aí esses sais minerais, eles não conseguem ser absorvidos pela planta, e a planta só morre. Tá? Letra C, para a gente acabar aqui. Letra C. Por que a salinização provocou conflitos na região da Mesopotâmia? Levante hipóteses. Então, imagina o seguinte. A região da Mesopotâmia é uma região árida, que quase não chove, o solo é desértico. Como que eu vou fazer se as poucas áreas, as margens dos rios que eu podia plantar, agora elas estão impróprias para o plantio, porque elas passaram a sofrer com essa salinização? Ou seja, com a salinização, as populações sumérias começaram a disputar entre si as poucas terras que sobraram que não tinham sofrido com a salinização. Para que elas queriam ter acesso a essas terras? Para que elas pudessem fazer o quê? Plantar alimentos e garantir a sobrevivência do seu povo. Tudo bem? Então, tem gente que não entendeu essa, ó. Por que a salinização provocou conflitos na região da Mesopotâmia? Está falando aqui que por volta do ano 2000 a.C., as margens dos dois rios, do rio Tigre e do rio Eufrates, sofreu com esse processo de salinização, né? Então imagina, o nível do rio sobe, a água está carregada de sais minerais vão ser depositados no chão, tá? Quando a água volta, o solo está cheio de recursos minerais, tá? Cheinho de sais minerais. E aí, se eu plantar ali, nesse momento, a minha planta vai começar a nascer, vai começar a se desenvolver. Só que à medida em que a água vai evaporando, vai ficando cada vez mais concentrada a quantidade de sais minerais ali. E aí, essa grande quantidade de sais minerais vai impedir com que a planta consiga se desenvolver, porque tem muito sal mineral e tem pouquíssima água para ela se desenvolver. Mesmo praticando irrigação, a quantidade de sais minerais é muito grande. Isso impede o desenvolvimento dela, tá? Certo? Então, vocês entenderam o que é a salinização. E aí, o porquê que essa salinização provocou disputas lá na Mesopotâmia? Pelo seguinte, eu não conseguia plantar em qualquer lugar naquela época, naquele local. Então, eu plantava onde? Só as margens dos rios. Só que grande parte das áreas dos rios estava sofrendo a salinização. Então, quando houve essa salinização nas margens dos rios, as cidades mesopotâmicas começaram a guerrear entre si. Por quê? Porque aquelas áreas que não tinham sofrido pela salinização,
elas ainda estavam conseguindo produzir alimentos. E todo mundo queria produzir alimento para garantir a sobrevivência do seu grupo, não é? Então, a salinização provocou conflitos entre as cidades mesopotâmicas para disputar as áreas que ainda estavam sendo produtivas dentro desse crescente fértil. Você pode citar o negócio? A questão C? Citar o quê? O negócio, porque é a formulação da resposta. Aí, meu querido, aí é uma coisa que vocês todos têm que começar a fazer, que é a autocorreção. O que é autocorreção? Bom, você fez a resposta, né? Você respondeu os exercícios, beleza? Então, disso que eu estou falando. O que é que tem na sua resposta? O que não tem? O que eu vou acrescentar? O que eu errei? Tá? Eu não vou ditar as respostas. O que eu comentei com vocês que eu iria fazer depois que a gente terminasse aqui? Que eu ia colocar lá no SAS Conecta, junto com o link dessa aula, um arquivo com o gabarito dessas questões aqui, tá? Então, eu não vou digitar, não. Tudo bem? Aí depois vocês copiam lá, certo? Pessoal, a correção desses exercícios durou mais do que eu imaginei. Eu queria começar com vocês hoje o capítulo 5, que a gente iria quase que terminar o capítulo 5 da apostila hoje, tá? Mas a correção dos exercícios demandou um pouco mais de tempo, né? E aí, eu vou aproveitar esses 5 minutinhos que faltam na nossa aula para comentar com vocês sobre o que vocês comentaram ontem, né? Sobre a Torre de Babel. Se alguém aqui pesquisou, depois que nós terminamos a aula e tudo mais. Bom, sobre a Torre de Babel, a gente falou que a cidade de Babel era uma cidade suméria, que um grupo de acadianos chegou àquela região, dominou a cidade de Babel, também conhecida como Babilônia, cercaram a cidade e dali começaram a dominar as várias outras da Mesopotâmia, né? E alguém perguntou assim, Bia, foi nessa cidade que foi construída a Torre de Babel? Isso, exatamente. Então, para quem não sabe o que é essa Torre de Babel, é o seguinte, lá na cidade de Babilônia, ou na cidade de Babel, até hoje nós temos as ruínas de um grande templo que não se sabe ao certo qual foi isso diante da história, tá? Então, os historiadores ainda não sabem qual que era a função daquela grande ruína, se era um templo, se era um castelo, se de fato foi uma torre, e assim por diante. A Torre de Babel, ela é citada no Antigo Testamento da Bíblia, para quem é cristão, tá? E aí, lá no livro de Gênesis, diz que na cidade de Babel, os descendentes de Noé, eles queriam chegar aos céus. E para isso eles iriam construir uma torre enorme que pudesse alcançar o céu, tá? Os descendentes de Noé. E aí, Deus ficou muito bravo com essa tentativa, com essa ousadia, já que esses descendentes de Noé queriam que o nome deles ficassem guardados para o resto da história, na memória de todo mundo, com esse feito de homens que conseguiram chegar ao céu sem precisar passar pelo julgamento de Deus no final da vida, né? E aí Deus ficou muito bravo com esses descendentes de Noé e acabou, né, enquanto eles estavam construindo essa torre, colocando línguas diferentes em cada um deles. Então, um falava uma língua, outro falava outra, outra falava outra. Para que Deus fez isso? Por que Deus ficou tão bravo e fez isso? Deus ficou bravo com essa ousadia deles, né? E colocou uma língua diferente em cada um para que eles não conseguissem se comunicar e continuar construindo a torre, né? E aí Deus colocou cada descendente de Noé em cada canto do nosso planeta, tá? Para a mitologia, né? Para os historiadores acreditam que essa foi uma mitologia, foi um fato criado para explicar a quantidade de línguas diferentes que nós temos ao redor do nosso planeta, né? Então, se a gente parar para pensar, nós temos muitas línguas diferentes. O que explica essas línguas diferentes, né? Hoje a gente sabe que são vários fatores. Esse isolamento social, de um certo grupo que ficou isolado por conta de um obstáculo como uma montanha, como um rio e assim por diante, né?
Mas naquela época eles precisavam buscar uma explicação. Por que tem tanta língua diferente no nosso planeta? E aí, criando esse mito da Torre de Babel, é que eles conseguiram explicar. Tudo bem? Certo? Pessoal, alguma dúvida? A gente tem 1 minuto e meio ainda de aula. Alguma dúvida? Minha dúvida tá no chat. Qual que é? Não consigo ver. Repete, pode falar aí, Gabriel, para nós. Tem diferença se a punição vai ser a mesma se um sacerdote matar um rei e um escravo também? Não A vai punição ter? vai ser a mesma? Não vai ser a mesma punição, porque o sacerdote ele está mais no topo da pirâmide, o escravo é a base de tudo, né? Então, quanto mais no topo da mas o pirâmide, sacerdote- menos brando. Oi? Não, mas eu tô falando se ele matar o rei. Então, mesmo assim, mesmo que se matar o rei, que é o líder máximo daquele grupo, a penalidade vai ser diferente. Justamente porque o escravo está lá na base da pirâmide e o sacerdote está mais para ponta. Tá? Então, por exemplo, sei lá, às vezes um escravo poderia ser condenado à morte e o sacerdote perder, sei lá, a mão, por exemplo, né? Entendeu? Mas, tipo, se o rei matar um escravo, ele vai ser punido? Não, o rei é o rei. Ah, não, é muito injusto. Pessoal, ó, então a aula está quase acabando. Na nossa próxima aula eu vou falar ela inteira sobre o Egito Antigo, tá? E aí não tem tarefa. A nossa próxima aula acho que é sexta-feira, tá? Às 10 horas. E aí eu falo com vocês sobre o Egito, tudo bem? Passo mais tarefas para vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Qualquer coisa vocês me Beijo, chamam lá tchau. no bate-papo.